Fala galera, beleza? Meu nome é André Araújo, sou piloto brasileiro voando nos Estados Unidos e meu vídeo de hoje é falando sobre salário. Como que é o salário de piloto aqui nos Estados Unidos. Então fique aqui comigo hoje, deixa teu comentário, ativa o teu sininho, dá o teu like, compartilha com a galera, aquela coisa padrão que todo mundo já sabe. Tem uma novidade aí até o final do vídeo para vocês, uma coisa bem interessante que ninguém sabe. Vambora! Bom galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre salário de piloto aqui nos Estados Unidos. Tá? Existe uma variedade muito grande de empresas, né? Só nos Estados Unidos tem mais de 100 empresas de linha aérea regular que leva passageiro. Mais de 100 oportunidades para voar em linha aérea comercial, para ter uma ideia. No Brasil, se eu não me engano, a gente tem 3 ou 4. Né? Então, para você ter uma noção de diferença de mercado. Né? A aviação executiva tem mais de 2 mil empresas de aviação executiva nos Estados Unidos. De pequeno porte, grande porte. A gente conhece a NetJets, que é a maior empresa dos Estados Unidos de táxi aéreo, né? Chama de Fractional Ownership. É uma empresa que os proprietários têm cotas nos aviões, né? Então, são vários proprietários da mesma aeronave. Está super na moda isso já há um bom tempo. A NetJets é a number one aí dos Estados Unidos. A segunda é a FlexJet. E aí tem outras depois. Na sequência, mais interessante que são 2 mil empresas de aviação executiva nos Estados Unidos. Então, gente, é muita oportunidade e uma variedade muito grande também. Por exemplo, a aviação executiva, ela depende do tipo de equipamento que você está voando, né? Então, você está voando um Phenom 300, é um salário. Se você está voando um Falcon 900, um Falcon 2000, é outro salário. Voando um Gulfstream, é outro salário. Depende do avião, né? Depende do peso do avião, né? Então não sei se é baseado nisso ou não, mas basicamente por modelo mesmo, que eu sei. Então eu vou dar uma ideia para vocês aqui, por exemplo, para comandante, tá? Para comandante aqui na aviação americana, aviação executiva. É uma média, tá, gente? É uma média, varia muito. A gente está em novembro de 2024, não significa que no ano que vem, ou quando você estiver vendo esse vídeo, vai estar o mesmo valor, mesma média de salarial nos Estados Unidos. Então, a gente, falando aqui de light jets, aeronaves da categoria do Phenom 300, por exemplo, aeronaves de pequeno porte, né? Porém jato, um Beechjet, que é muito comum no Brasil, inclusive, o salário médio nos Estados Unidos de um comandante de Hawker 400 ou Beechjet é de 140 mil ao ano. Esse é um salário bruto e a média também. Então vai encontrar mais baixo ou um pouco mais alto também, mas a média é 140 mil ao ano. Citation Jet ou Citation 1 ou 2, a média é de 150 mil dólares por ano. Citation Bravo, CJ3, a média de 147 mil ao ano também. Então assim, você vê que a categoria, ela fica mais ou menos na mesma média, né? Até pela categoria. Então já fica meio claro aqui que o salário é muito baseado na categoria do avião. O próprio Phenom 300 está dando uma média aqui de 150 mil dólares ao ano. Isso é uma média de mercado, isso baseado no táxi aéreo, né? Que é onde tem a categoria desse tipo de aeronave. É uma média. Então existe a média alta, né? Existe a média baixa, existe a média. Então eu estou falando da média. Por exemplo, na FlexJet, o salário inicial do primeiro ano é 175 mil. Então já está acima desses 147 mil ao ano aqui de média do Phenom 300. Então é só para ter uma ideia, tá, gente? A gente falando já de uma categoria mid-size, a gente estaria falando aqui de um Citation Excel, por exemplo, já vai para 160 mil a média para Captain, tá? Em 2024. Se a gente já entrar na categoria, por exemplo, dos Gulfstreams, um G450, por exemplo, a média anual de salário é de 310 mil, podendo ser um pouco menos, um pouco mais. Se a gente já partir aqui, por exemplo, para o Large Jets, né, os aeronaves pesadas na categoria da aviação executiva, a gente falando aí de um Falcon 2000, por exemplo, já está falando aqui de 240 mil por ano. Falcon 7X ou 8X, 280 mil no ano. Um Global aqui Express, 240 também. Global 6000, 280. Global 7500, 340 mil dólares ao ano. Não sei se vocês sabem, existe o Contract Pilots. São pilotos que voam só por algumas missões específicas, né? Tem um cliente, ele tem uma aeronave, um Phenom 300 ou aeronave que seja, e ele precisa fazer um voo de 1, 2, 3 dias, ou de um dia só, ou de uma perna só, independe. Mas ele precisa de um piloto habilitado para poder fazer aquele voo. Por exemplo, saindo de Melbourne para Orlando, Melbourne para, sei lá, para Nassau. E aí ele precisa ir e voltar no mesmo dia, ou ficar 2 dias, enfim. Aí o piloto, ele cobra diária. Aqui, mesmo você trabalhando numa empresa, as empresas autorizam que você, a maioria delas, não todas, né? Autorizam pelo contrato que você possa fazer contract pilots, mas você é responsável por controlar a sua jornada, seu descanso,
suas horas mensais, anuais, para não interferir no teu trabalho atual, né? Não pode passar do limite, né, de hora que você possa voar no mês, por exemplo, porque você está fazendo um extra, digamos assim, tá? Você tem a responsabilidade de controlar isso, inclusive o descanso também, né? Não adianta você voar a semana inteira na folga e aí chegar no dia que você tem que começar a trabalhar na tua empresa, chegar lá cansado, destruído e dar fadiga, por exemplo, e sair do voo porque você está fadigado. Por quê? Porque você está trabalhando na folga. Então, por exemplo, Contract Pilots aqui, a diária, falando da versão executiva, tá? É um Falcon 8X, por exemplo, $3.000, a média alta, tá? De $3.000. A média baixa do Falcon 8X é $2.400 a diária. E aí tem vários aviões aqui, mas a média de 3.500, 2. Por exemplo, o Gulfstream G650 também é $3.000. E aí tem, por exemplo, do Phenom 300, a média alta é $1.700 a diária e a média baixa é 1.000. Então eu, como piloto Phenom 300, se eu quiser fazer um voo de Contract Pilots, a minha diária, seja uma etapa, 2 etapas, seja quantas etapas for naquele dia, fora despesa, tá? O contratante paga as despesas de linha aérea, comida, essas coisas. Esse é o que vai para o piloto. Então é $1.700 a média de mercado, tá? A média alta. Então o que eu ouvi falar aí é que a média é 1.500, a média normal, né? Então 1.700 seria a média alta, pode encontrar até de 2.500. Depende muito do momento. Se está tendo piloto, se não está em crescimento, depende da missão também. Ah, vai para a Europa, vai ficar tantos dias. Ah, então é muito longe, tem fuso horário. Enfim, aí você analisa várias coisas. Isso aqui é uma média negociável também, tá? Só para vocês terem uma noção de mercado. Falando aqui agora de comandante de linha aérea, varia também com relação ao tempo de empresa que você tem. Todo ano o salário vai aumentando. Então é difícil você comparar, por exemplo, um comandante que está 10 anos na empresa e o cara que está entrando. É óbvio que o cara que tem 12 anos de empresa vai ganhar muito mais, entendeu? Uma média aqui de salário das majors, tá, para comandante da Alaska, por exemplo, no primeiro ano é de $280.000 ao ano. Quando ele tiver 12 anos de empresa, ele vai ganhar $310.000 ao ano. Uma média. Bruto também. American Airlines já paga mais. Ao primeiro ano de comandante, $315.000 ao ano. Quando tiver 12 anos, ele vai para 350. Então sobe um pouco, vai subindo, mas vai subindo um pouco, mas vai subindo. E aí pegar outra aqui conhecida também, Delta. Ainda paga um pouco mais. Primeiro ano, $325.000 ao ano de captain. Com 12 anos de empresa, já vai estar ganhando 360. Eu acho, sinceramente, que é até mais, tá? Isso aqui é uma média, é o que está anunciado, deve ter outros benefícios também, deve tirar até um pouco mais do que isso. Aqui é só para ter uma ideia, tá, gente? É uma ideia. Então, a gente comparando, por exemplo, com a Frontier. A Frontier, já o primeiro ano é $197.000 ao ano. Tô achando até alto para a Frontier. 12 anos de empresa, $260.000. Uma empresa bem menor, um porte bem menor também, mas uma empresa bem interessante. JetBlue, primeiro ano, 250 de captain, tá, gente? Não é o primeiro ano de first officer, não é de copiloto primeiro ano de empresa. É o primeiro ano de comando. JetBlue, $250.000 primeiro ano de comando e com 12 anos, 280 mil. Spirit, que está num momento difícil agora. Primeiro ano de captain, 260 e com 12 anos, 310. Southwest, empresa boa, 240 mil primeiro ano de captain e 12 anos já vai para 275. United, 325 mil no primeiro ano de captain, com 12 anos, 360 mil. Com 12 anos, as mais conhecidas, Delta, United, essas duas maiores, né, elas ficam na média de 360 mil quando você fizer 12 anos de empresa. As regionais, tá? Eu falei das majors, agora das empresas regionais. Empresas que operam aviões menores, aeroportos regionais, bastante etapa, voa bastante. Tem amigos que vão lá, faz 3, 4, 5 etapas, 6 etapas num dia, é bem puxado. PSA, primeiro ano 150 mil de captain e com 12 anos de empresa vai para 190 mil. A Republic Airways, primeiro ano 145, praticamente o mesmo salário da PSA e 187 mil com 12 anos. Então o salário é bem igual da PSA e da Republic Airways. Piedmont, acho que é do grupo American Airlines. Também a mesma coisa, 155, com 12 anos, 195. Tem a Endeavour Air, mesma coisa. A Air Wisconsin, mesma coisa, 150 primeiro ano, 190, 12 anos. Mesa Airlines, 150 também, 190 com 12 anos. Então o salário parece que copiaram e colaram. É bem parecido aí de todas as regionais, tá? De captain. Falando agora de First Officer, tá? Nas majors. Então você, copiloto, tá entrando no mercado aqui, veio do Brasil, quer voar aqui nos Estados Unidos, quer saber como que é o salário aqui, né? Você tá voando na Gol, na TAM, na Azul, ou então
está começando, quer voar aqui, quer tirar carteira e quer ver como que é o mercado aqui para saber decidir se quer vir para cá ou não. Então, os primeiros salários é o de First Officer, né? Você entra de First Officer, então isso aqui é para você. Falando de Delta, primeiro ano, $125 mil ao ano, e depois com 12 anos como copiloto, se não for promovido, não quiser ser promovido, por motivo que seja, que é difícil acontecer, mas com 12 anos de empresa, de como First Officer, na Delta, você vai estar ganhando $270 mil. Falando de JetBlue, primeiro ano é bem baixo, $94 mil por ano. Então você divide isso, é bruto, tá? Você dividir isso, pegar o valor líquido, depende muito essa questão de imposto, se você tem filho, se não tem. É muito pessoal essa questão de imposto, né? Mas para ficar fácil uma conta, que varia um pouco mais, um pouco menos, você pode variar aí 17% a 20% desse salário aqui, fazendo de desconto, né? Para ver o que sobra de líquido. Lembrando que tem alguns descontos na folha, né? Como o plano de saúde e o 401k. O 401k ele é a previdência privada do Brasil. E varia também muito, tá? Varia de 5%, 6% até 20%, dependendo da empresa. Então, por exemplo, SlackJet, hoje, na data de hoje, paga 6%. Então, se você disponibilizar 6% do teu salário, a empresa coloca 6% também. Então, a gente está falando de 12% do teu valor, do teu salário bruto, vai para a sua aposentadoria privada, que a gente chama de 401k aqui, 401k. Então, tem empresas, as majors, empresa grande, que paga 18%. Então, assim, é absurdo. Plano de carreira, pensando em aposentadoria a médio e longo prazo, as majors não tem como comparar, não tem como competir com elas. United, $90 mil também o primeiro ano, 240 com 12 anos de First Officer, tá? Spirit, $100 mil no primeiro ano, com 12 anos tu vai ganhar $200 mil ao ano. Falando das regionais agora, tá? Que elas trabalham com os números bem próximos, né? Então, de First Officer, primeiro ano, tanto a Mesa, a PSA, a Republic Air, Endeavor Air, a Air Wisconsin, todas essas na faixa de $90 mil, 90 a $100 mil no primeiro ano, e com 12 anos de empresa vai estar na faixa de 130 a 150. A promoção é muito rápida nessas empresas, dificilmente você vai ficar de First Officer numa regional com 12 anos de empresa de First Officer, isso não vai acontecer. Provavelmente 2, 3 anos, aí, às vezes até menos, então você já pularia para aquela tabela de Captain, né? Primeiro ano de Captain e assim vai. Hoje as empresas pedem aqui como requisito, né, que você tenha a sua primeira classe, chama de Medical Certificate. Então você tem que fazer o seu exame médico, tem várias categorias, né? Então a categoria First Class é para ATP, que é o PLA brasileiro, para quem quer voar aqui comercialmente em linha aérea, tem que tirar tem que ter a carteira, né, de PLA americana, que chama de ATPL, Airline Transportation Pilot License. Algumas não pedem o PLA checado, mas pedem o frozen, que eles falam, é você fazer só a prova escrita e depender só do cheque para você conseguir pegar a tua habilitação. Mas a maioria pede a carteira já checada, você já tem o ATPL junto com a primeira classe. Pedem também o FCC Restricted Radio Telephone Operator Permit. Isso aqui é uma burocraciazinha que você entra online no site e pega esse permit de radiofonia, sei lá como que fala isso. Eles pedem também, claro, passaporte válido, né? Isso aí é o mínimo, né? Tem que estar válido, porque você voa qualquer lugarzinho aqui, você voa internacional, e então tem que ter o passaporte, você não pode ter restrição no teu passaporte, né? Algumas empresas pedem o CAN-PASS Certificate também, que é uma autorização, uma pré-autorização para você entrar e sair com facilidade do Canadá. A empresa aplica isso para você, mas se você não conseguir, não dá nada, pelo menos até onde eu sei, até porque, se eu não me engano, eles pedem que você tenha um tempo de residência nos Estados Unidos para conseguir emitir esse certificado para você. Se eu não me engano, são 3 anos, não tenho certeza, deixa aqui no comentário você que sabe melhor. Uma identidade do governo americano, claro, uma drive license, por exemplo. Então é basicamente isso. Aí questão de hora, né? Quantidade de hora depende também das empresas. As empresas regionais pedem um pouco menos, depende do momento de mercado também. Por exemplo, hoje, né, a FlexJet pede 3 mil horas. Eles aumentaram o salário, por isso que está alto, o primeiro ano 175. Está justo, na verdade, não está alto. Então depende muito da empresa aí que está pedindo só 1.500 horas. Então para você que está querendo vir para cá, já tem uma ideia agora mais ou menos de salário, do que eles pedem, tá, em média. Lembrando que para você voar aqui você precisa do Green Card, então não adianta vir para cá, tirar carteira, checar o ATP, pegar o First Class, fazer tudo aquilo que eu falei e não ter o Green Card. Não adianta vir também com o Work Permit, não autoriza voar, tem que ter o Green Card físico também, não adianta aquele Green Card que você recebe inicialmente no teu passaporte, que vem carimbado, um adesivo, sei lá, tem que ter o físico mesmo. Se você pensa em aplicar aqui, espera um pouco, fica pronto já com o Green Card e tudo isso para poder aplicar. Então é basicamente isso. Então a gente falou disso, tem benefícios, né? Tem plano de saúde, que é muito bom. Na empresa que eu trabalho, United Healthcare, o nome do plano de saúde. É diferente um pouco o conceito de plano de saúde aqui em relação ao Brasil. A gente chama de insurance. Então, e a coparticipação também.
Então, dependendo da especialidade, dependendo do tipo de tratamento, do tipo de atendimento que você vai fazer, ele é cobrado uma coparticipação, mas é muito pouco, gente. Então, por exemplo, eu levo meu filho no pediatra e eles cobram $35. Se você não tiver plano, acho que é 150, 250, uma coisa assim, ou 300, não sei, acho que é 300. Então é bem mais caro se comparar 35 para 300, né? E for para o hospital e tudo mais, você tem um valor lá de limite, né, no teu plano de saúde, que você pode ser que você tenha que pagar até aquele valor ali, acima daquilo ali o plano cobre. Então fazer uma cirurgia, por exemplo, que custa $50 mil, no teu plano você paga até 1.500. E aí o resto o plano paga. Então é super tranquilo, o pessoal fala muito aqui dessa questão de plano de saúde, de que é muito caro, que é inviável, que é ruim. Cara, é normal, não tem nada demais, você usa de boa, se sente seguro de poder usar, né, poder ir no hospital. Inclusive, a carteirinha te dá desconto, então tu vai na farmácia, precisa comprar remédio, dá desconto bom, 30%, 40%, 50%. Às vezes, dependendo do remédio de graça. Muito bom o plano de saúde aqui das empresas. Não sei das outras empresas, não sei explicar assim, detalhe de plano de saúde, porque é muito complexo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, deixe teu comentário aqui, aí eu dou uma estudada sobre isso, faço um vídeo só falando sobre o plano de saúde aqui dos Estados Unidos. Mas é bem complexo, tá? Não é simples não. E o que mais? Você consegue usar o benefício de pegar a carona, digamos assim, né, quando você voa em linha aérea com outras empresas, dependendo da disponibilidade do assento. E aqui na aviação executiva, onde eu estou voando, pelo menos na empresa que eu trabalho, né, porque eu saiba nenhuma tem, em acordo com as empresas de linha aérea. Aqui na empresa que eu trabalho, toda vez que a gente viaja de linha aérea, os pontos das milhas vêm para o meu nome. Então eu consigo, uma folga ou umas férias ou qualquer coisa desse tipo, acumulando os pontos, eu consigo usar como se fosse um passageiro normal e trocar por passagem. Então é bem interessante isso, porque eu não fico também dependendo de ter disponibilidade no assento ou não, né? Tem também plano de dentário, plano de vista também. Tudo isso é opcional, tá? O plano te dá a empresa te dá essa opção, você pode escolher lá, às vezes dá uma, duas ou três opções de modalidade dentro do plano e você pode optar por um ou outro, que um é melhor, cobre um pouco mais ou menos, enfim. Mas basicamente todas as empresas grandes oferecem esse tipo de benefício, né? Um outro benefício que eu não posso deixar de falar para vocês, que não deixa de ser benefício, é a diária, tá? A maioria das empresas pagam diária também, varia muito o valor. Na empresa que eu trabalho paga $42 por dia para você usar como para refeição, né, para comer. Só que na empresa que eu trabalho eles dão um cartão de crédito também, então a gente pode usar o cartão de crédito e embarca comida também no avião. Existe um menu lá padrão e se a gente quiser pedir algo que a gente goste, por exemplo, a gente consegue criar uma lista lá de preferências e aí eles conseguem embarcar ou tentam embarcar na maioria das vezes o que a gente quer. Então entra, por exemplo, iogurte com granola, açaí, água de coco, várias coisas que eu gosto, entra porque eu coloquei lá como preferência. Mas isso porque a aviação executiva é uma aviação mais seleta, um padrão acima, né? Linha aérea não tem isso, tá? A maioria, talvez uma ou outra deve ter, não sei, quem voa na linha aérea aqui pode comentar aqui embaixo, deixar um comentário, mas até onde que eu sei, eles não embarcam comida para a tripulação, você que tem que levar a tua comida e pagam a diária também. Então aqui na empresa que eu trabalho, eu acabo que esses $42 por dia acaba acrescentando no meu salário também, que eu acabo não utilizando, porque eu tenho um cartão da empresa que posso utilizar para refeição. Outra coisa também é com relação a férias. Aqui nos Estados Unidos, a gente trabalha por hora, né? Você ganha por hora. Existe uma quantidade mínima de hora, por exemplo. Não vou dizer com propriedade que uma empresa específica, tá? Porque varia, cada empresa tem um contrato diferente. Mas vamos supor que uma empresa X, American Airlines, Delta, seja o que for, eles garantem, por exemplo, 70 horas voadas. Então eles te garantem um salário de 70 horas voadas, tá? Então ele determina um valor por hora, que varia se você é copiloto, se você é comandante, em que ano que você está também, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. E se você voar 70 horas ou menos, eles te garantem que eles te pagam os 70 horas, tá? Se você voar mais do que 70 horas, aí tem essa fração, esse valor da hora, e aí você ganha a mais no teu salário. Então, por isso que o salário varia bastante. Na aviação executiva, on demand, que é onde eu vou, não tem como garantir se a gente vai voar 10 horas, 20 horas, 30 horas. O avião quebrou, aí fica no hotel. Não tem como. Então, a gente ganha por diária, tá? Se você voar uma perna, duas pernas, três pernas, quatro pernas, não voar nenhuma perna, nenhuma etapa naquele dia, a tua diária vai ser aquela. Então, é importante você, na aviação executiva, pelo menos onde eu trabalho, eu acredito que seja em todas elas, né? Como que é on demand, nesse tipo de mercado on demand, que não é aviação regular, você ganha diária. E aí tem bônus também, que você ganha além da diária, né? Que aqui na empresa, por exemplo, onde eu trabalho, a gente ganha bônus de combustível, se a gente cumprir o profile dos voos e conseguir consumir o combustível do que está previsto na navegação, a gente ganha um bônus
de $1.000 bruto a cada 3 meses, e tira aí os impostos, fica na faixa de 700 e pouco, 750 mais ou menos líquido, né? E também o bônus de performance, também de disponibilidade da aeronave, e entre outros fatores também de dias trabalhados e tudo mais. E aí você ganha também que aonde eu vou também existe uma tabela, todo ano aumenta esse valor, né? Dependendo da sua posição de comandante, qual avião que você está também. Então, no avião que eu vou no Feno 300, por exemplo, no meu caso, é 15% do meu salário. Os 175 mil no ano, o primeiro ano, como first officer, nessa empresa que eu trabalho, já está incluído esses 15% de bônus que eles pagam a cada 3 meses, esse valor de 15% dividido por 4 trimestres, né? É um pouco diferente do Brasil, é um pouco complexo às vezes de entender no começo. Cada empresa também trabalha de uma forma diferente, inclusive de escala também, aqui é 8x6 ou PBS, que é um programa que você consegue pela escala, pelo aplicativo, você determina o que você quer por ordem de prioridade, eu quero folga tal dia, eu quero dar prioridade de trabalhar no mínimo tantos dias por mês, ou então quero trabalhar 3x4, 5x5, você escolhe ali, e aí dependendo da necessidade operacional e da senioridade, pela sua antiguidade na empresa, eles aceitam ou não, né, o sistema, e aí, conforme você vai ficando antigo, vai ficando mais fácil do sistema aceitar o seu pedido, digamos assim. Então, esse é o PBS. E 8x6 é fixo. Então, é 8x6 forever, você já sabe os próximos meses, um ano inteiro, próximos 6, 7 meses, já sabe, 8x6 é o dia que você vai estar de folga, o dia que você vai poder cumprir algum compromisso ou não, né, e organizar a tua vida aí sem surpresa, né. O PBS, normalmente, eles divulgam 2 meses para frente a tua escala. Isso eu estou falando para a empresa que eu trabalho, isso pode variar de empresa para empresa também. Estou tentando falar de uma forma um pouco mais simples aqui para entender, para não ficar muito complexo, nem estender muito também o vídeo, mas é para ter uma ideia. Beleza? É isso aí, galera. E uma coisa interessante que eu fiquei de falar aqui no final para vocês, que vocês não sabiam, ou alguns não sabiam, né, ou não sabem, não vai saber agora, é que na aviação executiva há a possibilidade de você ganhar gorjeta. Você sabia disso? A gente pode ganhar gorjeta. Não é regra, não é todo cliente que dá também, mas existe a possibilidade. Diferente da linha aérea. Na linha aérea você não ganha, né? Pô, você leva 200 passageiros, ninguém dá gorjeta para você, né? Então aqui na aviação executiva você pode ganhar assim 100, 150, às vezes até 500 de um cliente e acaba entrando um dinheiro extra aí. Bem interessante, mas não dá para contar com isso. Vale a pena fazer um bom trabalho, que pode ser que você receba um tips no final se você voar na aviação executiva aqui nos Estados Unidos. Muito legal, né? Fala, galera, recebi agora aqui a notificação da empresa de que vai estender mais uma noite aqui no hotel e no carro também, que está alugado, para renovar mais uma diária. Ou seja, hoje é sábado, então vai renovar até domingo, então a chance é grande de que a gente vai ficar aqui até segunda-feira para pegar essa aeronave 0 bala na Embraer. Eu estou muito feliz, muito contente e animado aí para conhecer um pouquinho ali da Embraer. E claro, pegar um avião zero, né, gente? Não é todo dia que a gente pega um avião zero. Então estamos aqui na cidade de Melbourne, final de semana, basicamente. Falo a gente, porque estou eu e o outro piloto. Estou saindo agora para comprar algo para tomar café da manhã e compartilhar com vocês aqui a cada minuto, cada coisa que acontece aqui. Renovado, estamos aí firme, vai dar certo. Segunda-feira estamos indo pegar esse pássaro novo, New Bird. É isso aí, galera. Vão comigo, tomar um cafezinho, vou no posto ali. E vou compartilhando com vocês todos os detalhes. Vamos embora.